Bom dia, meus amores. Que bom, estamos juntos mais uma vez. Eu estou morrendo de saudade de vocês. A nossa aula de geografia de hoje, ela continua a aula da semana passada. Lembre-se que na semana passada nós falamos sobre cidades vivas, as funções da cidade e a hierarquia que existe entre elas. Já nessa semana, nós vamos falar de comunidades planejadas. Essas comunidades, elas vão mudando ao longo do tempo. Veja só, observe essas duas imagens que eu coloquei. Eu coloquei a cidade de Salvador no ano de 1758 e a cidade de Salvador no ano de 2020, na atualidade. Se a gente for observar as características, a gente pode ver que várias mudanças ocorreram. As mudanças no arranjo urbano mostram que os espaços que antes eles eram naturais vão sendo modificados à medida que surgem necessidades sociais, como moradia, deslocamento, estudo, lazer, trabalho, entre outras. A partir disso, a paisagem das cidades assume uma nova aparência. A realização dessas transformações exige o uso de meios tecnológicos. Como consequência disso, ocorre alterações ambientais. Então, para qualquer mudança que ocorre nas cidades, precisa usar tecnologia. E esse uso da tecnologia ocorre as alterações que existem em cada cidade. E com isso nós podemos ver os prédios, as casas, tudo que eles fazem na cidade. O que é uma comunidade? Uma comunidade, ela pode ser representada por um grupo de pessoas que habita determinada porção do território, tem objetivos comuns e luta para que eles sejam alcançados. E um dos aspectos mais importantes de uma comunidade é a moradia, da comunidade urbana. Então, a moradia é o aspecto mais importante da comunidade urbana. Ela pode ser estabelecida em diferentes porções do território e, em geral, é adequada ao poder aquisitivo de seus proprietários. Então, a gente pode ver aqui que depende das pessoas que moram nos lugares urbanos e ela vai ter funções diferentes. Terras de uma comunidade urbana. Quando um bairro ele é organizado em cidade, a área disponível ela pertence a pessoas, empresa ou município, é dividida em vários terrenos ou lotes. O modo como esses lotes são divididos é determinado pelo planejamento inicial ou pela maneira como a sociedade que vive ali se organizou. Dessa forma, tais lotes e prédios comerciais, residenciais ou industriais, eles são denominados bens imóveis. Posses de bens imóveis na cidade. Dependendo do objetivo para o qual aquele imóvel se destina, ele pode pertencer a quem? A diversas pessoas. E um deles, ele pode pertencer a grandes empresas ou indústrias. Eu coloquei para vocês o exemplo da Dell, a Dell em Hortelândia, em São Paulo. Essas grandes empresas ou indústrias, eles geralmente estão localizadas perto de vias que facilitam o transporte de mercadorias e produtos. Um outro posse de bens é esse que fala a indivíduos ou empresas que constroem prédios residenciais ou comerciais como fonte de lucro. Aqueles que se dedicam a esse tipo de atividade são denominados empreendedores imobiliários. E aí nós podemos ver esses prédios aí, principalmente esses dois da frente, que é Core Pinheiros, em São Paulo. Então nós podemos ver o segundo motivo, que é esse aí. O terceiro motivo são aqueles que pertencem ao próprio município. Eles pertencem ao poder público, às ruas, os passeios públicos, a calçadas, alguns prédios ou parques, às praças públicas e algumas terras ainda não ocupadas por moradores.
Então, eu coloquei aí o Jardim Botânico em Curitiba, porque ele pertence à própria cidade de Curitiba. O quarto fator aqui são as pessoas de diferentes níveis sociais e econômicos. Por meio de financiamento ou de recursos próprios, eles compram lotes, casas ou apartamentos para morar ou alugar. Então, são as pessoas de diferentes níveis sociais e econômicos. Tem também aquele local que é destinado a pessoas de baixa renda. Algumas partes da cidade, muitas vezes impróprias para morar, que é onde nos encostos de morros, margens de rios, são ocupadas por grupos sociais de baixo poder aquisitivo, que constrói residências sem as devidas condições para sua habitação. Zoneamento das cidades e plano diretor. O que é um plano diretor? O plano diretor nada mais é que um documento. E esse documento, ele é de responsabilidade do governo municipal. E a responsabilidade dele é de estabelecer leis para uso das terras dos prédios existentes nas cidades. Isso é feito por meio desse documento, que é o plano diretor. E nesse plano diretor são definidas zonas. Essas zonas elas podem ser residenciais, comerciais ou industriais, mistas. Essas zonas mistas, elas contemplam ambas as situações. Zonas de interesse ambiental, zonas de atividade agrícola e zonas étnicas, que se destinam à ocupação de comunidades indígenas ou quilombolas. Então, nós podemos ver aí as principais zonas definidas pelo plano diretor. Esse plano diretor também, ele pode recomendar ou definir o tamanho dos lotes, a altura dos prédios, a localização de parques e avenidas, contribuindo desta forma para o bom deslocamento das pessoas no trânsito e também para o embelezamento das paisagens urbanas. Desde 2011, conforme determinação legal, vários representantes da população local devem participar da elaboração do plano diretor em um município. E esses são engenheiros, arquitetos, urbanistas, economistas, sociólogos, geógrafos, juristas, estatísticos, biólogos, comerciantes, agricultores, associação de moradores e representante de ONGs e movimentos sociais. Então, todas essas pessoas aí, elas estão envolvidas na elaboração do plano diretor de um município. Todas essas pessoas, então, eles elaboram essas leis. Territorialidade. O que é isso? É a dinâmica que envolve o uso de um território. E esse território ele é construído gradativamente pelas pessoas que dominam esse espaço, de acordo com as necessidades individuais ou atividades coletivas. Esse processo que dá identidade própria aos lugares, a partir das atividades desenvolvidas, não importando se o espaço foi ou não projetado com a finalidade para a qual está sendo utilizado, é chamada de territorialidade. Então, olha só. Então, esse processo aí, ele envolve a construção gradativa que as pessoas fazem desses locais. Agora, é importante notar que esses espaços, eles podem ser construídos ou não para aquele objetivo ou finalidade. E dentre eles nós temos muitos, como exemplos, os estrangeiros. Os estrangeiros, então, nas últimas décadas, as cidades brasileiras têm recebido muitos estrangeiros, originário especialmente de países africanos,
sul-americanos e asiáticos. E eles podem ser vistos em diferentes locais, comercializando produtos ou realizando festas culturais típicas do seu país de origem. Uma outra função é os moradores de rua. Em alguns lugares, como praças ou debaixo de marquises de prédios, pontes e viadutos, é comum encontrar moradores de rua que tornam esses espaços a própria casa. Então, ele não foi construído para aquele fim, entretanto, ele é usado para aquilo. Uma outra é poucos moradores ou pouca segurança pública. Certos locais das cidades, onde tem poucos moradores ou segurança pública é ineficiente, ele sofre com ações de vandalismo, que são que as pinchações, as depredações do patrimônio particular e público, sem falar com o descarte incorreto do lixo. Então, geralmente, esses locais não foram construídos para isso, mas eles são usados muitas vezes para essas coisas aí. Uma outra coisa é os pontos de drogas e prostituição, que é outro local que normalmente ele não foi feito para isso, mas eles tornam-se isso por causa que muitas vezes afasta desses locais os moradores que não competem, que não compactuam com tais práticas. Então, esses locais aí, eles estão dentro das cidades e muitas vezes os moradores chegam a se distanciar porque eles não apoiam esses locais que são pontos de drogas e prostituição. Mas também existe aqueles bairros nobres ou bairros de baixa renda. São características específicas, como áreas residenciais nobres, que foram projetadas para a população de alta renda, ou também localidades carentes, desprovidas de infraestrutura e de serviços. Um outro é aquele que é construído para atividades específicas. Determinadas áreas são dedicadas a alguma atividade específica, como a prática de esportes, e atrai pessoas que apreciam aquilo que é realizado nesses lugares. Então, eu coloquei como exemplo aí a pracinha do Beira-Rio, que ela é utilizada para esses fins das atividades físicas e também atividades esportistas. Atividade comercial. Eu coloquei aqui a rua 25 de março, em São Paulo. Certas ruas, elas se caracterizam pelo predomínio de alguma atividade comercial, como a venda de autopeças, roupas para festas, e são frequentados por pessoas interessadas nesse setor econômico. E aqui em Itabuna, nós temos também a Avenida do Cinquentenário, que ela tem o maior número de lojas da cidade. Além do mais, nós temos também as pracinhas para o lazer. São locais onde as crianças usam para brincarem e se divertirem. As cidades. As cidades são sedes de uma multiplicidade de fluxos e redes, e ela garante a circulação e a integração regional de serviços. Portanto, as decisões tomadas pelo poder público, que são os governantes, e também pelos cidadãos e grupos sociais, influenciam diretamente a qualidade de vida das diversas comunidades. Então, nós podemos ver aqui a importância da tomada de decisões, porque a partir dessas tomadas de decisões, tanto pelos governantes como pelos cidadãos, eles vão influenciar diretamente a qualidade de vida de todas as pessoas que moram em uma comunidade. Você já parou para pensar num tipo de cidade que deseja ter no presente e o que quer deixar para as gerações futuras? Essa é uma decisão importante para que cada habitante da cidade precisa tomar diariamente. Então, são decisões que a gente precisa tomar diariamente.
Então, nessa aula, nós vimos sobre cidades também. Mas vimos o que sobre cidade? Vimos as comunidades planejadas. Há uma necessidade de planejamento das comunidades. E depois que vocês ouvirem toda essa aula, toda essa explicação, vocês vão pegar o livro, vão reler das páginas 103 até a página 112. Leia direitinho. Depois que vocês lerem, aí vocês vão responder as tarefas. A página 104, apenas o número 1, onde você vai observar as imagens da página anterior e completar de acordo com as imagens que você observou. A página 106. A página 106, o número 2, ele vem para você colocar aqui nos círculozinhos, olhando a propriedade de terras nas categorias que vocês aprenderam, as categorias de grandes empresas, indivíduos ou empresas, do próprio município. Então, você vai olhar as categorias na página 105 e colocar as letras de acordo com a categoria. E também, aqui onde eu vivo, você vai preencher a tabela indicando locais em sua cidade que representa situações de propriedades no solo urbano. Então, de acordo com a sua cidade. Na página 108, vocês vão também fazer de acordo com as zonas que eu expliquei há pouco. Então, de acordo com as zonas que eu expliquei, a comercial, a agrícola, a residencial, a indígena, todas essas áreas aí, você vai responder de acordo com ele. Agora, nessa página 108, você não vai responder a letra C, porque a letra C ele fala que é com os coleguinhas. E depois a página 111, que você vai identificar algumas territorialidades na cidade representada nesta imagem. Então, as territorialidades: favela, área de descarte de lixo, condomínios, área comercial, quadra de esportes, as praças, as áreas de comércio. Então, tudo isso que você estudou, você vai colocar nesse número 4 aqui. Então, até a página 111. Não esqueça que breve estaremos juntos e eu amo muito vocês. Estudem com atenção para que possa aprender bastante. Amo vocês.